bom dia, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor. Seja bem-vindo ao nosso pão diário de segunda a sexta, a partir das 8h15. Queremos louvar o Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele está fazendo na tua vida, na tua casa, no meio da tua família. Cremos fielmente naquilo que o Senhor está realizando. Deus Pai começou uma grande obra dentro de você. Ele começou uma grande obra dentro do teu coração e eu creio muito naquilo que o Senhor começou. E aquele que começou a boa obra há de executar até o final. Que você possa estar aberto nessa manhã, teu coração possa estar aberto para tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Amém? Que o Senhor seja glorificado. Bom dia, Dona Sônia. Bom dia, Nádia. Bom dia. Deus abençoe. Bom dia, irmão Cledi. Ô, rapaz, você está sumido, homem. Deus abençoe, meu querido. Saudade de você. Um abraço na família, na esposa. Glória a Deus. Camila em Joinville já se conectou. Glória a Deus. Daqui a pouco o pessoal começa a se conectar. Hoje está frio, gente, aqui. Está muito frio. Mas glória a Deus por isso. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos clamar ao nosso Pai nessa manhã, que Ele possa ministrar a nossa vida, que Ele possa ministrar o nosso coração, que Ele possa trazer luz, que Ele possa trazer sabedoria. Pai, nós te exaltamos, glorificamos o Teu nome nessa manhã. Obrigado, Pai, porque Tu és bom em todo o tempo. E em todo o tempo Tu és bom e a Tua misericórdia é algo incalculável. Que o Senhor continue estendendo as Tuas mãos de misericórdia sobre a vida dos meus irmãos, sobre a minha vida. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Se estamos de pé, é porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Pai, que nessa manhã Tu use esse mecanismo, essa live, para falar aos nossos corações. Que possamos ouvir a voz do Teu Santo Espírito nessa manhã. Que a voz do Teu Santo Espírito seja clara dentro de nós. Que o Senhor traga luz, traga sabedoria, traga entendimento. Manifesta, Senhor, a Tua bondade e a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, Natalina. Natalina hoje de manhã já estava aqui servindo a gente. Quero agradecer a Deus pela tua vida. Bom dia, Dona Mara, lá na cidade de Rio Grande. Deus abençoe, minha querida. Tá frio aí, Dona Mara? Meu Deus, Rio Grande é uma cidade gelada também. Na realidade, Rio Grande é a porta do freezer, né? Aí depois vem vindo pra cá, o ventinho vai tocando, minuando. Bom dia, meu irmão Betão, lá na Praia do Rosa. Deus abençoe os irmãos aí da Praia do Rosa. Que Deus manifeste a sua bondade, a sua graça nesse lugar. Sempre é uma honra poder servir a mesa de Jesus. Amém? A cada manhã, a mesa de Jesus está sendo exposta. O Senhor está vindo com o pão fresco, que é Ele mesmo, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Que nessa manhã Ele esteja abençoando a tua vida. Bom dia, Jaque. A Jaque deve estar... Por onde tu anda, Jaque? Jaque também está no Rio Grande do Sul. Diz ela que aqui está 0 grau. Meu Deus do céu. Sangue de Jesus tem poder. É frio. Barbaridade. Meu Deus do céu. E consequentemente tem pessoas que estão conosco se conectando lá da Bahia. Meu, Juazeiro, lá na Bahia. Lá tá 35 graus agora. Esse é o Brasil, né, que a gente vive. De um lado tem um aqui a 0 grau e o outro lá no Nordeste é 35 uma hora dessa. Quando tem meio-dia tá 40. Tá lá no Alegrete, mas me traz uma erva de chimarrão daí para nós. Amém? Bom dia, Mário. Mário lá de Porto Alegre. Mário, quantos graus tá em Porto Alegre, Mário? Glória a Deus. Nosso irmão Mário. Glória a Deus. Frio. Gente, vamos dar início aqui ao nosso pão diário.
Gostaria de estar tratando um assunto com vocês que o Senhor começou a soprar assim que a gente chegou aqui. Comecei a orar ao Senhor, buscar direção. 5 graus. Olha só, no Alegrete está 0. Tá frio, gente. Vamos caminhar numa linha de entendimento. Quem você se tornou mediante as circunstâncias que você atravessou e tem atravessado? Quem você está se tornando? Sabe que muitas das vezes a gente vai passando por momentos, tão difíceis na nossa caminhada, na nossa vida, no nosso dia a dia, que a gente acaba sendo moldado, vamos adquirindo uma imagem daquilo que nos feriu, que nos machucou, que nos decepcionou. E eu gostaria de estar compartilhando com você, baseado no livro de Colossenses capítulo 1, o que a palavra de Deus diz sobre isso. Porque Jesus, o Cristo, além de ser o nosso Salvador, o Filho de Deus, aquele que habita em nós, olha o que o texto diz, que Ele é Cristo, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, Cristo, Ele é a imagem do Deus invisível. Quando o homem ele peca no Éden, quando o homem morre espiritualmente falando, o homem ele perdeu a imagem. Por isso que a Bíblia diz no início, façamos o homem, preste bem atenção nisso, conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. O homem foi criado para se tornar a imagem, uma expressão clara de quem Cristo é. Mas o pecado, quando ele gerou a morte espiritual, que eu sempre costumo dizer que a morte espiritual ela é muito mal interpretada até os dias de hoje, porque Adão não saiu num caixão de dentro do Éden. Adão, quando ele desobedece, a morte que Adão foi inserido, nada mais é do que se desconectou da vida. A morte é uma expressão de alguém que perdeu a imagem, porque Cristo é a imagem do Deus invisível. Quando a Bíblia diz, vamos fazer o homem, o que ele diz? Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. A ideia é que Jesus falou para Filipe, quem vê o Filho, vê o Pai. A imagem do Pai está no Filho. A imagem de Deus está em Cristo. E se Cristo está em você e a Bíblia diz que Ele é a imagem do Deus visível, significa que quem olha para você precisa ver quem? Não é que você diz que você é cristão, mas as pessoas conseguem ver Cristo através da tua vida. Conseguem ver Deus através da tua vida. E quando você diz assim, olha, irmãos, não olha para o homem, olha para Deus, é porque você realmente não tem a imagem de Cristo. É porque realmente você ainda está refletindo as tuas dores, os teus traumas, as tuas feridas. Quem você se tornou? Qual é a imagem que você adquiriu? Todos os dias estamos sendo moldados por algo, irmão. Todo dia. As experiências que vivemos, as palavras que ouvimos, as dores que enfrentamos, as decisões que tomamos estão contribuindo para uma imagem dentro de nós. Então, muitos de nós carregamos imagens que foram formadas pelas dores. Tem pessoas que você deve conhecer. Por que não dizer que talvez você um dia foi assim? Mas talvez você olhe para certas pessoas e a pessoa é gente boa, mas quando tu olha e diz assim, meu Deus, eu vejo uma tristeza tão grande nessa pessoa. Ela reflete. A imagem que ela está refletindo é uma imagem da ferida, é uma imagem da decepção, é uma imagem de amargura, é uma imagem de alguém que está aprisionado. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa e estava dizendo assim, meu Deus, eu olho para essa menina, que era uma moça, e eu vejo o olhar dela escuro. É como se ela estivesse presa no fundo de um poço. Ela reflete o lugar que ela está. Ela está representando, ela está expressando uma imagem. Agora eu já tive uma experiência com um irmão que congregou comigo. Esse irmão, ele era uma benção. De vez em quando ele saía do sério. Tinha momentos assim muito delicados.
E esse irmão era um homem assim muito agressivo, muito brabo e tal. Aí certa vez ele foi para o encontro com Deus em uma igreja que estava tendo. Ele falou, pastor, eu vou lá no encontro com Deus. E cara, vai, quem sabe tu encontra Deus lá e vem transformado, glória a Deus. E não deu outra. Foram 3 dias onde esse irmão teve uma experiência. Eu me lembro como se fosse hoje. Quando o irmão chegou na porta da igreja, eu estava no altar. E eu olhei para o irmão. E foi engraçado, porque o rosto dele brilhava. E eu olhei e falei, uau! Por quê? Porque aquele irmão, quando tu olhava para ele, o rosto dele era um rosto escuro, de alguém irado. Mas naquele dia, gente, é talvez difícil de explicar. Mas alguém que está em Cristo, ele vai refletir a glória de Cristo. A pergunta nessa manhã é, que imagem você foi adquirindo no decorrer dos anos? Qual é a imagem que você foi adquirindo? Eu converso com pessoas que elas dizem assim para mim, pastor, quando eu olho no espelho eu não me reconheço mais. Não porque estão velhos, não porque estão, sabe, judiadas no sentido assim de não se cuidar. Não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que não se reconhecem, que já não conseguem mais ver a alegria. Você já se deparou com uma pessoa depressiva? Você olha para o semblante, o olhar é caído, a imagem da pessoa é uma imagem que você só em olhar, você tem dó, você tem compaixão. Nós estamos falando dessa imagem que foi formada mediante as crises. Então talvez a grande pergunta não é apenas o que aconteceu comigo. Talvez a pergunta é, com quem eu estou parecendo por causa do que aconteceu comigo? Com quem que eu estou parecendo? Muitas pessoas passaram por rejeições, se tornaram parecido com a rejeição. Outras sofreram traições e se tornaram parecidas com as desconfianças. Algumas enfrentaram injustiça e se tornaram parecidas com a amargura. Sem perceber, deixaram de refletir Cristo para refletir as marcas das circunstâncias a qual um dia foram inseridos. Porém, quando nós olhamos para o livro de Colossenses, no capítulo 1, no versículo 15, nós nos deparamos com uma grande realidade. Cristo, ele é a imagem perfeita do Pai. A Bíblia declara que Cristo é a imagem do Deus invisível. E eu quero declarar isso na tua vida, que Deus... Hoje eu acordei 6 horas ali, estava conversando com a minha esposa, nós deitados na cama ainda. E me veio assim muito claro, eu chamo ela de nega na intimidade, eu falei, nega, presta atenção. Existe uma diferença de ser discípulo e ser cristão. Cristão é todo aquele que crê que Cristo existe, é aquele que professa a sua fé nele. Mas ser discípulo é alguém que está procurando aprender com Cristo. Porque eu posso ser cristão pelo fato de conhecer e crer em Cristo. Creio que Ele existe, mas talvez eu não estou sendo ensinado por Ele. Então uma diferença, preste atenção. Guarda isso no teu coração. Ontem nós estávamos na nossa escola Raízes Profundas. Tem sido assim um tempo assim, gente, muito precioso. Como a gente tem visto pessoas ali crescendo, coisas básicas. Um exemplo, cheguei ontem e perguntei para alguns irmãos, o que significa para você? O que é ser discípulo? Você sabe o significado da palavra discípulo? Aí ele olhou para mim, não. Aí eu fico pensando, gente, se eu não sei o que significa discípulo, como que eu posso me denominar discípulo de Jesus? Se eu nem sei o que significa discípulo. Bom, a palavra discípulo vem da palavra aluno. Alguém que está aprendendo. Ser cristão e ser discípulo são coisas diferentes. Tem muitas pessoas que são cristãos porque elas creem em Cristo, elas professam a sua fé em Cristo. A questão é que quando eu estou colocando a minha fé em Cristo, quando eu creio que Ele existe, eu preciso começar a entender que a partir do momento que eu decido crer em Cristo, eu também vou começar a me tornar um discípulo. Por quê? Porque a partir de agora, esse Cristo que eu conheço ou que eu creio, vai começar a me ensinar. Ele vai começar a me discipular, por isso que Ele é o mestre. E aqui entra um ponto que eu acho muito interessante.
Um discípulo que ele não aprende, ele continua sendo um cristão, mas ele não está sendo ensinado. E se ele não está sendo ensinado, ele não consegue expressar a imagem do Cristo que ele conhece. Porque na medida que Cristo me ensina, não a teoria bíblica, mas quando ele me ensina que eu não sou a ferida que eu sofri, eu não sou, preste atenção, eu não sou aquele que sofri no passado, ainda que eu tenha passado por lugares assim. Quando eu me torno discípulo, eu aprendo com Jesus quem eu sou. Amado, escolhido. Quando eu aprendo com Jesus, ser discípulo de Jesus não é quem estuda teologia. Ser discípulo de Jesus é quem consegue ser exposto perante a luz da verdade que é o Evangelho, porque o Evangelho é as boas novas de Cristo. Então, quando eu me deparo com pessoas que elas querem estudar sobre Jesus e se dizem discípulo, mas aí quando você vê, ela reflete outra imagem. Reflete a imagem da egocentria. Tem tanta gente que está estudando Bíblia, irmão, para humilhar as pessoas dentro da igreja. Eu sei mais do que tu. Tu não sabe nada. Tu nem nasceu de novo. E papapá. Meu irmão, isso não é discípulo de Jesus. Os discípulos de Jesus, quanto mais você aprende dele, mais humilde tu se torna. Quanto mais você aprende, porque uma das coisas que você vai entender é que se Cristo é a imagem do Deus invisível e o pecado fez com que o homem perdesse a imagem de Deus, o que Deus está restaurando em você? A imagem. Por isso que ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa... Mas o que você se tornou mediante a tua vida? O que você foi se tornando mediante as frustrações, as traições, o abandono? Quem você se tornou? Bom, ainda que eu e você tenhamos passado por lugares difíceis, terríveis, eu quero declarar que o Cristo que nos chama a ser discípulo dele está dizendo, deixa eu te ensinar alguma coisa. Tu não é o teu passado. Tu não é a tua dor. Ainda que tu tenha passado por ela, você é quem eu sou. Porque o Evangelho, ele nos leva a um lugar. Já não vive mais eu. Sabe, irmãos, quando eu me deparo com gente arrogante, eu fico tão triste por dentro porque eu percebo que tudo aquilo que aquela pessoa aprendeu só serviu para alimentar um ego de alguém que nunca foi discípulo de Cristo. Discípulo de Cristo, aprenda, não é aquele que está aprendendo Bíblia. Não é aquele que está aprendendo da Bíblia. Qualquer pessoa inteligente pega a Bíblia e aprende, meu irmão. Jesus, ele ensina algo tremendo em João capítulo 5. Ele começa a dizer assim, olha, vocês examinam as Escrituras porque você... Ele está falando com os fariseus, com aqueles que eram mestres na época. Vocês examinam as Escrituras porque vocês cuidam ter nela a vida, mas vocês não querem vir a mim. Vocês estão procurando na Bíblia a vida eterna, mas a vida eterna é uma pessoa, sou eu, e vocês não querem vir a mim. Meu Deus, isso é muito forte, irmão. Está lá no livro de João, capítulo 5, no 38 em diante. Quando você começa a olhar para aquilo que Jesus está confrontando, eu fico me perguntando, eu acordei falando com a pastora, eu acordei com isso dentro do meu coração, assim, ó, existe uma diferença de ser cristão e discípulo. Cristão é todo aquele que quer em Cristo. Agora, discípulo é quem está aprendendo. E nós aprendemos todo dia quem somos. Porque todo dia o diabo está tentando te dizer, cara, tu é azarado, tu é isso, tu é aquilo, tu nasceu para sofrer. Não. O Senhor está me ensinando. Nós vamos viver aprendendo e vamos morrer sem aprender tudo. Mas o que nós estamos aprendendo é o suficiente para nos manter de pé. Tem alguém comigo nessa manhã, gente? A Bíblia declara que Cristo é a imagem do Deus visível. Quando olhamos para Jesus, vemos como o Pai pensa, ama, perdoa e governa. Quando eu tenho uma revelação de Jesus, eu tenho uma revelação do amor do Pai, como o Pai governa, como o Pai ama. Em outras palavras, o alvo do Evangelho não é apenas nos levar para o céu, meu querido. O alvo do Evangelho também é restaurar em nós a imagem de Cristo. Por isso que Romanos 8:29 diz, porque os que dantes conheceu também os predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Veja que texto violento. Romanos 8:29, porque
Os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Então Deus está restaurando a imagem do Filho em você. Ainda que você tenha passado por dores, ainda que você tenha passado por tantas coisas que te aprisionou por um tempo, te machucou por muito tempo. Agora o Senhor está dizendo, pega essa dor e crava ela na cruz. Porque isso tem a ver com o teu velho homem. Você é uma nova criatura. Então Paulo vai falar em Romanos capítulo 6, versículo 6. O meu velho homem já foi com Cristo crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Sabe o que ele está querendo dizer? Todo o teu passado morreu comigo. E quando eu ressuscitei, você nasceu de novo. Você é um novo homem. Agora, sabe quando isso acontece? Quando sai da teoria e passa a se tornar prática. E para se tornar prática, quem tem que te ensinar isso não é o pastor da tua igreja, não é uma live. É o Espírito Santo que te mostra nas Escrituras. Quando você entende quem você é. Você foi chamado para a comunhão. Você foi chamado para estar com Ele. Você foi chamado para estar aos seus pés, aprendendo de mim. Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Uau! Jesus disse, aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Se você aprender de mim, você se tornará uma pessoa mansa no meio das lutas, você vai se tornar uma pessoa mansa no meio do confronto, você vai se tornar uma pessoa em que você já não reage mais às ofensas. Você se tornará humilde. Aprender de mim, porque sou manso e humilde de coração. Gente, isso é muito profundo. Nós precisamos sair dessa caixinha religiosa, achando que ser discípulo de Jesus é somente aprender a Bíblia. Tem tanta gente que está aprendendo a Bíblia, mas esquece que a palavra de Deus é como uma espada. Ela cura, mas ela também mata. Então Deus não está te usando, nem quer te usar para matar. Deus quer te usar para curar. Deus quer te usar para libertar. Sabe, irmãos, eu estava compartilhando ontem com os irmãos. Olha o que a Bíblia vai falar lá no livro de Atos. Se tu crer, será salvo tu e tua casa. E às vezes a gente está usando essa palavra para dizer, eu creio que Deus vai salvar minha família, eu creio que Deus vai salvar minha casa, e você começa a pregar para tua família, mas o texto volta e diz assim, o Senhor diz, filho, deixa eu te explicar de novo, porque tu não entendeu. Se tu crer, será salvo primeiro tu, e depois a tua casa. Por que Deus está dizendo isso? Quem crê em mim, do seu interior, fluirão rios de águas viva. Então não se trata de usar a fé para salvar a casa, se a fé ainda não te salvou. E a palavra salvação, em muitos contextos, Jesus, como aquela mulher do fluxo de sangue, lembra? Quando ela toca em Jesus, que ela cai, Jesus diz, a tua fé te salvou. Porque a salvação, ela está ligada à cura. Então você está ferido, perdeu a imagem do Deus invisível e está refletindo o teu trauma, as tuas feridas, porque é isso que as pessoas refletem. Será que é estranho quando todo mundo chama você de arrogante? Você está refletindo o quê? Não, mas eu não sou arrogante, eu não tenho problema se a pessoa não gosta de mim. Está tudo bem, ninguém é obrigado. Mas a minha pergunta é, o que eu estou refletindo? Você consegue entender? Jamais eu posso usar das escrituras do que eu aprendo para humilhar alguém. Jamais. Se o que eu estou aprendendo não me torna humilde, manso, de coração, é porque não aprendi dele. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, de coração, não arrogante. Quando esse texto diz, se tu crer, será salvo tu e tua casa, ele está dizendo assim, você está usando um princípio bíblico para proferir, apontar a espada para a tua família, mas você não crê, não entendeu ainda. Se tu crê, será salvo tu. E a palavra salvação, ela está conectada e ligada direta à cura. Se tu crê, eu te curo. Porque do teu interior, quem crê em mim, do seu interior fluirão rio de água. Por que o Jesus usa essa expressão rio de água viva? A água fala do Espírito.
que flui do teu interior. E ela não é uma água qualquer. Ela está falando do espírito de vida. A vida aponta para Cristo. Um rio que flui de dentro do teu interior, que gera vida, e a vida ela precisa tocar em quem está morto. A pergunta é, o rio não pode fluir de uma fonte que ainda não está curada. Então a base do evangelho não é o quanto eu creio que Deus vai fazer, mas é o quanto eu creio no que Ele está fazendo em mim. Por isso que o pecado, ele causou o quê? O pecado de imediato, ele roubou algo do homem. Não foi a vida eterna, foi a imagem. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por isso que Colossenses capítulo 1 começa dizendo no versículo 15 que Jesus Cristo, ele é o Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem que está sendo restaurada em nós. Só que acaba que o texto e o tema dessa manhã é quem você está se tornando, mediante ou quem você se tornou. Porque alguém que veio de uma rejeição, alguém que veio de um lugar de frustração. Ontem nós estávamos compartilhando no nosso estudo algumas experiências que a gente já viveu e que a gente tira como uma lição para a nossa caminhada. Nós estávamos falando de alguém que um dia, essa pessoa ela era do ocultismo, vivia preso no ocultismo, com bruxaria, por aí vai. Foi criado nesse ambiente de ocultismo. E essa pessoa conheceu uma menina que era filha de cristão. E aí começou a namorar. E aí ela leva o namorado para a família, sem ainda saber muito o fundo espiritual que vinha por trás dele. Mas isso ele contando para mim. Quando ele chega na família, já tinha pessoas da sua família, que todo mundo daquela família, todo mundo era crente. Então ele já tinha 2 cunhados naquela família que era cristão. Aí quando ele chegou, todo mundo conversando de Bíblia, falando de Jesus, falando disso, falando daquilo. E ele ficava ouvindo e não entendia nada porque ele estava vindo de um lugar obscuro. E não entendia nada. E ele dizia assim, pastor, eu me sentia mal porque eu não sabia como poder interagir com eles. E aí então a minha namorada começou a me convidar para ir para a igreja, eu comecei para a igreja, mas o desejo dele, aí entra um ponto, é que esse menino já tinha sofrido rejeição da mãe, rejeição do pai, era fruto de pai separado, ele apanhava, meu Deus do céu, a vida do menino foi uma guerra, até ele chegar ali. Quando ele chega ali, o que ele sente? Rejeitado. Por quê? Porque ele não conseguia fazer parte da família. Porque ele vem de um lugar onde o ocultismo era a sua raiz e agora aqui estamos falando de luz, do evangelho, de Jesus. Aí ele pegou e disse, sabe de uma coisa? Eu vou começar a ler essa Bíblia. E ele começou a estudar a Bíblia para poder debater. E o cara era muito inteligente. E ele aprendeu. E aceitou Jesus. Se converteu, mas a base sempre foi aprender para poder suprir uma rejeição que havia no seu coração. Sabe o que aconteceu? Ele entrou na família, ele estava lá agora, debatendo, e mais, parecia que já sabia mais do que todo mundo ali dentro. Então eu conheço essa pessoa, irmão, e essa pessoa cai no meu colo. E quando eu caio no meu colo, eu disse assim, cara, eu preciso fazer uma oração com você de renúncia. E comecei a orar. Quando eu comecei a orar, meu irmão, os demônios se manifestaram. Olhavam para mim, batia na parede, dando soco e dizia, eu tenho ódio de ti, eu de cala a tua boca. Repreende, irmão, bora, renuncia. Comecei a levar ele a renunciar os pactos que ele tinha lá atrás. Só para tu ter uma noção que qualquer pessoa inteligente pode pegar a Bíblia e pode aprender. Agora, ser discípulo de Jesus não é o quanto tu aprende de Bíblia, é o quanto ele mostra você para você mesmo. É o quanto você não se esconde através de versículo bíblico. Nós estamos cercados de pessoas, irmão, cheias de Bíblia, mas pessoas que não estão andando com Jesus. Porque quem anda com Jesus é manso e humilde de coração. Não tem jeito, meu irmão. Nós temos que entender isso. Fuja desse espírito grego da tua vida. Procure andar com Cristo e ser discípulo de Jesus.
Cristão qualquer um pode ser. Discípulo não é quem aprende Bíblia, é quem é ensinado pelo Espírito. Porque se você usa teu conhecimento para passar por cima de pessoas, você nunca se converteu, meu irmão. Entenda uma coisa. Isso aqui, a palavra, é uma espada. Ela tem poder de matar. Isso aqui não foi dado para nós para matar pessoas. Isso aqui foi dado para nós ajudar pessoas a recuperar a imagem que um dia eu e você perdemos. Mas Cristo reconquistou essa imagem e Ele está restaurando. Você não é mais você não é o pecado que você estava inserido. Você não é mais um homem que estava preso na pornografia. Você não é mais um adúltero. Você não é mais uma adúltera. Você não é mais um ladrão. Você não é mais um estrupador. Você não é mais nada disso. Você é aquilo que Deus diz que você é. Você está recuperando a imagem de quem você nasceu para refletir. Isso é o amor que está impregnado no Evangelho, irmão. E esse amor que está impregnado no Evangelho não é passar a mão no pecado, não. Mas é trazer a essência de quem nós somos para fora. Então deixa eu te dizer, ainda em Romanos 8:29, o alvo do Evangelho é restaurar em nós a imagem de Cristo, não somente nos levar para o céu. Porque nós, Romanos 8:29, porque os que dantes conheceu também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Se alguém não está vendo o Filho em você, mas olha, o irmão conhece muito a Bíblia, meu Deus, que coisa linda, né, tchê? Só que ninguém te suporta. Ninguém te suporta. Ninguém consegue conversar com você. Porque você é arrogante. Porque você acha que você sabe mais do que todo mundo. Porque você agora está participando da live de manhã e chega na tua casa e começa a pregar para todo mundo achando que tu é... Ei, quanto mais tu aprende, mais humilde tu se torna. Se é que tu está aprendendo com Jesus. Porque aprender com o pastor Eduardo pode até te tornar e levar você a ficar soberbo, mas quem aprende com Cristo sabe quem é. Você não é mais... você não é alguém que foi chamado para impressionar alguém. Você foi chamado para poder conhecer mais a Cristo. Às vezes eu estou ali, de vez em quando eu abro minha bolsa ali, que eu guardo o meu certificado, eu falo para a pastora, meu Deus, se eu fosse colocar todo esse certificado na parede, mas é melhor deixar eles guardadinhos aqui, porque eu não sou o que tá nesse certificado aqui. Não é esse certificado que me aprova. E nem eu preciso de aprovação de ninguém. Eu só preciso ter o coração do meu Senhor dentro de mim, impregnado em mim. Não negocie a imagem que está sendo recuperada. Vou repetir. Não negocie a imagem de Cristo que precisa refletir através de você. Tua família não precisa conhecer texto bíblico. Ela precisa conhecer Cristo através de você. E automaticamente o Espírito os guiará a toda a verdade. A palavra é a verdade. A verdade é uma pessoa. Quem conduz, quem guia é o Espírito Santo. Em amor, em graça. Vai ter um momento certo. Mas agora é momento, talvez nessa manhã, que Deus está te chamando a atenção. Ei, calma. Eu tive paciência com você. Eu tive paciência. Eu fui um jovem que eu debochava dos cristãos. Eu ria de crente. Achava que crente era tudo louco. Mas um dia, eu conheci Jesus. E eu passei a ter vergonha do que eu fazia lá atrás. Então o Senhor vem, me lembra e diz assim, Eduardo, deixa eu te falar. Eu não te amei hoje, porque tu entrou na igreja. E eu não te amo porque tu se tornou pastor. Eu te amei quando você ria. Quando você debochava dos cristãos. Eu já te amava lá atrás. Eu não te puni. Eu esperei. Você colheu o que você plantou coisas ruins, você colheu sofrimento, mas chegou uma hora que eu mudei a tua colheita. Eu semeei uma semente eterna chamada Cristo dentro de você. E agora você está sendo transformado.
Então, filho, deixa eu te dizer, assim como eu tive paciência com você, tenha paciência com quem está chegando. Tenha paciência com quem... Ontem mesmo foi um dia que eu estava conversando, eu e minha esposa, com um rapaz, e ele disse assim, olha, ele me chamou de Eduardo. O Eduardo, nem de pastor ele chamou. Ele disse assim, eu oro todo dia. Eu falo com Deus todo dia. Eu não gosto de igreja. Quase que ele disse assim, eu não gosto de pastor. Aí eu assim, engoli seco. Não, amém, cara. É isso aí. Já está no caminho certo, já está orando todo dia, tá bom. Eu poderia, irmão, puxar vários argumentos bíblicos. Não. Quando eu olhei para ele, eu disse... Aí depois a minha esposa falou assim, se ele não gosta de igreja, é porque talvez ele já se decepcionou com alguém e não acredita. E tá tudo certo. Porque isso aí não é uma obra minha. Mas talvez o fato de eu ter aceitado ele assim, amado ele desse jeito, já é um sinal que daqui a pouco o Espírito Santo possa começar a fazer a obra. Então, tenha cuidado com as pessoas que estão perto de você, que não estão ouvindo essa live. Tenha consciência que quando você sair dessa live, ame as pessoas. Ame. Ame as pessoas. Sabe, deixa eu confessar uma coisa para você. Sabe quem mais sofre dentro da nossa casa? Os nossos filhos. Por quê? Porque às vezes você quer que... Eu vou falar da gente, e eu vou me incluir nisso. Às vezes eu quero que os meus filhos vivam baseado na minha experiência com Deus. E aí eu começo a entender que os meus filhos precisam ter um encontro, como também eu tive. E aí um dia Deus falou comigo assim, Deus falou comigo pesado, irmão. Pesado. Que eu estava pegando muito pesado com meu filho mais velho e com a minha casa aqui. E um dia Deus pegou pesado comigo e disse assim, poxa, legal, eu gosto muito quando você ama os filhos dos irmãos da igreja. Você abraça os irmãos da igreja. Você abraça os filhos dos teus irmãos. Eles pedem para você orar, você ora. Mas quando é os teus, você não tem a mesma compaixão. Aí eu falei, meu Deus. Não é difícil ter compaixão dos outros. Às vezes difícil é ter compaixão com os teus. E por quê? Porque a gente quer que eles vivam aquilo que a gente está vivendo. Eu tive a minha experiência. Os meus filhos, não é porque nasceram debaixo de um teto de um pastor que eles já são crentes. Eles vão ter que conhecer também. Consegue entender? Fora isso, é religiosidade. Eu sou porque meu pai é. Não. Eles precisam ter um encontro. Para um pai e para uma mãe que é crente, isso é difícil de aceitar. Mas é uma realidade. Ame eles. Ah, pastor, mas está fumando. Ama fumando. Ah, mas está bebendo. Ama bebendo. Jesus não amou você fumando? Jesus não amou você bebendo? Não sei se você está entendendo o que o Espírito Santo está falando. Qual é a imagem que eu estou refletindo? Eu não estou falando, querido, de ensinar, de discipular, de ensinar um filho, de mostrar o caminho. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de um algo mais além. De nós não querer ser Deus na vida de ninguém, mas refletir a glória do Senhor. Então o Pai teve paciência comigo. Talvez o Senhor está te pegando hoje nessa manhã dizendo, e por que você tem paciência com todo mundo? Menos com a tua casa, menos com o teu marido, menos com a tua esposa. Calma. Vai com calma. Reflita a glória do Senhor. Reflita a glória de Jesus. Só isso. Eu espero que esse pão diário, de todo o meu coração, o Senhor use para te ensinar alguma coisa. Nem quero que você creia somente no que eu falo, mas pelo menos ore.
para que Deus te mostre isso. Se você está refletindo a glória da igreja, a doutrina da igreja, o costume da igreja, ou você está amando como Ele ama. Não é difícil amar os de fora. Difícil às vezes é amar e estender misericórdia para os de dentro. Então, a gente acaba se tornando a imagem das frustrações. E o perigo das frustrações quais são? As frustrações, elas possuem uma capacidade silenciosa de deformar as nossas percepções. As frustrações, elas têm essa capacidade de mudar a minha percepção de Deus. Se não forem tratadas pela graça, elas começam a esculpir uma identidade falsa. Então tenha cuidado para que você não perca a imagem pela frustração que um dia você teve. Porque, deixa eu falar uma coisa para você. Anota aí, se você tem uma caneta. Ele me curou. Ele está me curando. E vai continuar me curando. Fui rejeitada. Às vezes sou rejeitado. E vou continuar sendo rejeitado. Me feriram. De vez em quando alguém me fere. E vou continuar sendo ferido. A questão é a resposta que eu vou dar no mediante a esse cenário. Quem eu fui, quem eu sou e quem eu serei. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. A nossa identidade foi restaurada. Está sendo consolidada para que nós possamos refletir a eternidade, o eterno. Porque Ele é a eternidade. Amém? Então, lembra disso. Um dia Deus te curou. Deus está te curando todo dia, restaurando áreas todo dia da tua vida. Para que você permaneça sendo uma pessoa curada. Mas isso não significa que amanhã não vai ter pessoas para tentar te ferir. Pode acontecer. E às vezes vem de onde tu menos imagina. Só que quando isso acontecer, lembra-te, isso tudo está acontecendo para tentar, como diz aqui o nosso estudo nessa manhã. Se tudo isso, se as frustrações, se as feridas, se eu não identificá-las rápido, elas têm o poder de esculpir uma falsa identidade de quem eu sou. E eu não vou aceitar. Porque Cristo morreu naquela cruz. Não somente para me levar para o céu, mas para restaurar a imagem que um dia eu perdi. E Cristo é a imagem do Deus visível. E eu não vou deixar que essa dor, que essa frustração venha esculpir a imagem de um falso homem, de uma falsa mulher, não. Eu não vou me tornar minha dor amanhã. Eu vou continuar me tornando quem Cristo me chamou para ser. Que as pessoas olhem para você, mesmo com o histórico, mesmo com o teu histórico. Eu acho que a Carol sabe disso que eu estou falando aqui. O currículo de uma pessoa mostra quem ela é. Vamos ver, a Carol aí está procurando serviço, gente. Quem precisar de um funcionário qualificado está aí na loja. Aí a Carol diz assim, pastor, já mandei currículo para todo mundo. Quando o currículo chega na empresa, antes de conhecer a Carol, eles olham o currículo dela. Ah, sim, bonita, Carol. Interessante. Vamos conhecer ela. Para ver se realmente ela é o que está aqui. Imagina o diabo dizendo, essa aqui passou, essa aqui a gente fez sofrer. Vamos lá ver se ela ainda continua assim. Aí quando o diabo chega, ele diz, não, mãe. Aqui diz que ela foi humilhada, ela sofreu, ela foi rejeitada, ela foi traída, ela foi não sei o quê. Mas ela está feliz? Mas como assim? Meu irmão, por um tempo você era o que dizia o teu currículo, agora não. Teu currículo foi cravado na cruz. Agora tu é o que esse currículo diz.
Uau! Ah, você não entendeu. Se tivesse entendido, dava um glória. Vai estar com essa boca aí. É o frio, tá enferrujado. Ai, meu Deus do céu. Quem você está refletindo? Quem você está refletindo? Que as pessoas olhem para você e consigam, ainda que o currículo aberto diga assim, rapaz, de vez em quando eu pego uns irmãos meus e farei isso por esses dias agora. Eu pego alguns irmãos meus e digo assim, vamos lá visitar o nosso irmão, lá no Maruí. Meu irmão Rogério. Levei uma vez o irmão Marcos. Lembra, irmão Marcos? Vamos lá, Marcos, eu quero te apresentar uma pessoa. Chegou lá, nós se deparamos com um homem sem uma perna, passando uma guerra, um homem que prega o evangelho, feliz, mesmo doente, com a ferida na outra perna que sobrou. Quando eu saí de lá com o irmão Marcos disse assim, pastor, misericórdia, cara. A gente acha que tem luta, mas quando eu olhei para aquele irmão feliz ainda, todo sem uma perna, amputado, e com a outra perna com uma ferida, e ele feliz, pregando pra gente, pastor. Eu digo, é bom a gente ir nesse lugar. Então, quando tu estiver muito depressivo, manda um zap pra mim, diz assim, pastor, o senhor não pode me levar lá no irmão Rogério? A gente vai lá. Tu volta de lá, mas glorificando a Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? É aí, como diz o Marcos aí, uma pregação para a vida sem dizer uma palavra. É isso. Então, quando eu quero ensinar o evangelho para alguém agora, eu faço isso, Marcos. Irmão, entra aqui no carro, vamos ali. Aonde, pastor? Como diz os Catarina, vamos toda a vida. Pega a Nova Brasília e vamos toda a vida. Aí chego lá, quero te apresentar uma pessoa. Eu sei que a primeira vez porque quando eu conheci o pastor Rogério, muito meu amigo, sempre a gente caminhou junto assim, ia lá em casa, ele era pedreiro e carpinteiro e sempre estava me ajudando com alguma coisa. E, enfim, uma pessoa da minha família, assim, que a gente comia junto. Só que eu soube depois de muito tempo que ele estava nessa condição. E quando eu fui a primeira vez lá, que eu vi o meu irmão naquela cama, eu não consegui chegar em casa sem primeiro parar a moto e chorar, sabe? Porque eu vi um homem que estava tão debilitado, mas não perdeu a fé. E eu bem bonitão aqui, lindo, forte, reclamando das lutas, reclamando das batalhas. Aí eu falei, cara, meu Deus, me perdoa, Jesus, porque a minha guerra nem se compara. O que tu às vezes só precisa é refletir um pouco que tem muita gente pior do que você. E às vezes a gente é tão ingrato. A gente não percebe que, por mais que esteja difícil, mas ainda a mão do Senhor está sobre a tua vida, sobre a tua casa. Então, grava isso. Quem você reflete? Tu está refletindo o trauma da tua família? Tu está refletindo as frustrações, as traições, as decepções, a rejeição? Quem aquele homem estava refletindo? Uma perna amputada? Teve um câncer no pênis, foi amputado seu pênis, seu testículo. Tá bom para você? Ou quer mais alguma coisa? E tu chega lá e o cara tá sorrindo. E a única perna que sobrou, às vezes, como a gente chegou lá, tava com um buracão quase
quase aparecendo os ossos ali. Depois, graças a Deus, fechou. E dizendo que Deus é fiel. Irmãos, reflita nisso nessa manhã. Quem olha para você está vendo quem? Quando a gente chega na casa do nosso irmão, a gente olha para ele e a gente não vê um irmão amputado. A gente consegue ver Deus na vida do irmão. Porque ele ainda consegue refletir o que ele carrega de dentro dele. Quem olha para você está enxergando o quê? Você já sentou com alguém que quando você chega para conversar, ela conta sempre a mesma história de dor? Ah, minha vida, ai. E tu sai pior do que quando tu chegou? Tu conhece alguém assim? Não precisa falar nada aqui na live, não, fica quieto. Porque talvez esse alguém é você. Talvez você está assim. Mas que o Senhor nos dê graça. Que o Senhor nos dê sabedoria. Que o Senhor coloque dentro de nós a sua doce presença. E Ele nos faça contemplar a sua face. Que nós possamos sair nessa manhã desse lugar convicto de uma coisa. Eu preciso te conhecer mais, Jesus. Eu preciso te conhecer mais. Quando eu acho que eu te conheço, eu percebo que o meio de te conhecer é me conhecendo mais. Grava essa palavra no teu coração. Deveria saber o valor de ser amado, mas por outro lado, o bem que eu quero fazer, de fato eu não faço. E dependendo do pecado, eu nem me sinto incomodado. Então esbarro na tua palavra e sou confrontado. Não adianta fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei. Na minha hipocrisia me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. Entrei de ovelha, agindo como um lobo, me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro o teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar do pão. Receba essa palavra nessa manhã. Saia daqui hoje meditando um pouco sobre isso. Que Deus abençoe teu dia. Que a graça do Senhor seja com a tua casa. Vai passar. Tudo passa. Deus é contigo. Deus abençoe.